Aqui é o Carlos Maza. Maza, então, vamos lá, queria saber a sua opinião do seguinte, parece fazer muito sentido esse alerta do deputado italiano Angelo Bonelli, né? Mas a decisão sobre uma extradição ou não de Carla Zambelli caberia, imagina, à Suprema Corte Italiana, correto? Exatamente, né, Tardan? A palavra final fica para o judiciário italiano. É um processo um pouco tortuoso ali, meio difícil de fazer uma previsão exata agora nesse momento, né? Até pela falta de casos muito parecidos, exatamente iguais com relação a dela. A gente está falando de uma parlamentar, né, que até então estava no exercício do mandato, quando foi para lá, né, ainda não tinha sido publicado ainda o trânsito em julgado da condenação dela. Então é um caminho aí, né? Você vê todo tipo de especialista dando todo tipo de tese, né, com relação a isso, às vezes até ali a depender do gosto do cliente, né? Vai dizer que vai ter extraditada com certeza ou não, mas o fato é que hoje tem aí um processo aí que a gente não sabe muito bem como é que vai acontecer, o que vai acontecer. A gente sabe o roteiro, né? Como é que é? A Procuradoria-Geral da República pede, né, a prisão, pede ali a extradição de alguma forma, o que já foi feito, né, pela Procuradoria-Geral. O ministro, o relator do caso, né, da condenação ali no caso, que é o Alexandre de Moraes, pede isso também, confirma, né, ali o pedido da PGR determina que isso aconteça. E aí o que acontece? Esse pedido de extradição vai para o Ministério da Justiça, né, o Ricardo Lewandowski, é encaminhado para o Ministério das Relações Exteriores, né, o Itamaraty, que encaminha para a Embaixada do Brasil em Roma, né? E aí saindo, né, indo lá para a Europa, o embaixador, né, brasileiro em Roma, desculpe aqui o meu italiano não é tão bom quanto o seu, Tardan, ele envia lá para o Ministério degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Então o Itamaraty italiano, que depois passa para o Ministério della Giustizia, né, deles lá, e aí depois vai para o Judiciário italiano. Então você percebe que tem aí um trajeto no meio que passa pela análise do governo italiano também, né? Ele sai do Judiciário brasileiro para o governo brasileiro manda para o governo italiano e depois que vai para o Judiciário italiano. Então tem uma análise de admissibilidade que vai ser feita por esses dois ministérios italianos e aí sim poderia ter alguma atuação do governo com relação a marcar isso. Agora, eu acho que o deputado italiano que fala, ele fala do ponto de vista de uma pessoa de oposição que está fazendo uma crítica ao alinhamento da Meloni com esse tipo de coisa. Agora, não é tão automático assim. O fato de serem dois parlamentares de extrema-direita ali, não significa que ela vai, né, a Meloni, embarcar nessa história. A gente sabe que a política externa italiana é muito mais movida ali pelo interesse mútuo dos dois países na cooperação e não tem muito a ganhar e está cobrando crise. Não é um Trump, por exemplo, esses governos da Hungria, esse pessoal que tem mais, né, costuma ser meio mais focado nessa atuação ideológica mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que a Itália não é bem por aí. E o que a gente tem ouvido conversando com gente que acompanha esse tipo de caso é que, como o caso dela, a condenação foi um crime comum, né? A gente não está falando de perseguição política, de o que ela falou, agiu, não. Ela patrocinou um hacker para invadir o sistema do judiciário brasileiro, falsificar documento público brasileiro, falsificar, né, assumir a identidade de uma autoridade de extrema relevância do judiciário brasileiro. Foi encontrado no computador dela, né, o documento que foi subido lá para o judiciário, então mostra, ele tem prova concreta e ela foi condenada e recondenada, digamos assim, com relação a isso, e há um réu confesso, né, a Walter Degaut confessou ter feito o crime e ter tido, né, orientação, ordens dela, né, para que isso acontecesse. Então, como é um crime comum, não se está falando de autoridade política ou questão de como ela atuava como parlamentar, e sim de um crime que em qualquer outro lugar do mundo, né, as penas seriam ainda maiores. O Brasil ainda tem penas reduzidas, 10 anos, né? Nos Estados Unidos, bom, a gente pode ver, tem gente ali, por exemplo, lá, o Julian Assange, né, o próprio outro lá que vazou as informações do NSA, esqueci o nome agora, se pisa nos Estados Unidos, esse pessoal a gente sabe que eles jamais sairão da cadeia, né? Tem ali um problema com relação de invasão de brecha de dados muito grave lá nos Estados Unidos. Então ela, né, por estar sendo julgada por um crime comum, ter sido condenada, a coisa é um pouco mais complexa, né, Tardan? Então por isso que agora aí deve ter esse período aí que a gente vai esperar, né, as manifestações tanto do governo italiano e depois a palavra final da justiça. No caso da justiça, eu acho que é muito claro que provavelmente ela penderá ali para a extradição. A questão é esse juízo de admissibilidade prévia do governo, pode ter sim um ou outro ali entrevero, né?